Cláudia de Barros Camargo, que é professora de extensão da Pacífica, Faculdade de Sinop, Mato Grosso, do Brasil, e que tem um trabalho tutelado de doutorado na Espanha e é membro do grupo de investigação de EA. A palestra dela é Fundamentos da Educação Inclusiva. Professora Cláudia, com a palavra da senhora. Bem, obrigado. Então, oficialmente, vamos iniciar esse momento em que irei falar desses aspectos da inclusão, mas em um âmbito diferenciado. Não como foi visto apenas em questão de conceito, mas na prática. Essa apresentação, ela na verdade tem duas partes. Eu e o Dr. Antônio Hernandes, nós trabalhamos apresentando pelo mundo onde nos sejam convocados e geralmente estamos juntos, porque entramos com a parte científica e também a parte prática, que para quem atua, para quem está estudando, quem tem interesse em aprimorar nessa área, é muito interessante. Porque a visão europeia não é a mesma visão nacional nossa brasileira. Então, estive ali por muitos meses, aprendi, e o que a gente pode aprender não devemos guardar conosco, devemos difundir as ideias, a nossa aprendizagem, para contribuir também com a educação. Bem, eu gostaria de iniciar com um pensamento que me faz refletir a respeito de como trabalharmos e atuarmos quanto profissional. Segundo Herbert, ele fala que é importante que no início de tudo, no princípio, nós tenhamos um equilíbrio de todos os setores. Por que este equilíbrio? É importante que eu não seja apenas técnica, ou que eu não seja apenas muito prática, a questão do dia a dia, da convivência. Bem, ao pensar assim, nos fazemos também uma pergunta. Vamos refletir sobre as nossas práticas do dia a dia, as nossas práticas como profissionais e até mesmo como colegas e como seres humanos. Isso é só para iniciar um pensamento que gostaria de compartilhar com vocês, alguns âmbitos de aspectos metodológicos. Logo depois, eu sugiro a vocês que as perguntas sejam feitas a mim e ao Dr. Hernandes, porque a palestra é em continuação. E vamos agora abrir uma nova janela e olhar com um olhar diferente a educação especial. Vamos fazer um pequeno caminhar pelos conceitos que nós temos na Europa, né? Nós temos, em 1981, um encontro muito importante, onde a Declaração de Torremolinos, ela aprimora a declaração onde enfatiza escola para todos. Os aspectos foram marcantes na nossa história. Temos também, em 1990, em Tailândia, que a educação básica é a base de tudo. Então, deu-se início ao processo de ensino-aprendizagem com enfoque educativo especial. Em 1994, em Salamanca, nós temos aqui hoje com grande honra o Dr. Torres, nosso chefe do grupo DIA, das escolas classes educativas, que fez parte desse encontro, onde eles destacaram a importância de conseguir escolas para todos. Temos também, em 2010, Santiago, que ressalta a formação dos docentes. Por quê? Porque ali havia uma certa carência, uma certa necessidade de formação educacional. Percebiam que as crianças chegavam ali nas escolas, esse ambiente me sugere algo parecido com o Brasil, e não tínhamos, os professores, os maestros, não tinham condições de atender as crianças, porque não conheciam, desconheciam cada especialidade. Bem, a educação, falamos tanto ontem, hoje, sobre a questão da educação educativa, né? Então, cada um de nós temos assim, claramente organizado um conceito sobre a educação especial. Mas o que é a educação inclusiva em si? É uma educação que garante a aprendizagem e participação de todos, seja meninos, meninas, portadores ou não portadores. Segundo Etcheita, ele aponta que todos devemos ter o direito, todos. E o que é a educação inclusiva? Bem, aqui temos um processo para entendermos melhor, né? Como seria a exclusão? Tantos falam que excluímos. Como seria esse processo de exclusão? Seria um grupo central, ditos normais, e fora estão os excluídos. Isso é um processo de exclusão.
que muitas vezes nos encontramos em nosso próprio seio da família ou próprio trabalho. A segregação seria... A criança sempre voltava às regras antigas e às suas maneiras antigas, porque ele tinha aspectos autistas, e que naquela época o autismo era totalmente desconhecido. Uma vez tentada a socialização, mas que não trabalha a forma correta, ou a necessidade de cada um, fica impossibilitado de recuperar essa criança. E qual é o maior problema quando uma criança tem aspectos autistas? De comunicação. De comunicação e linguagem. A criança não pode se comunicar, já que falha esse âmbito. E o que é linguagem? O que é linguagem para nós? Linguagem são e é a maneira, o mecanismo que utilizamos para nos comunicar, correto? Se linguagem é o mecanismo que utilizamos para nos comunicar, nós temos também, encontrando em crianças aí especiais, alguns transtornos, que assim é chamado na Europa, com relação à linguagem, fala e voz. Linguagem é o código que nós utilizamos. Agora, a fala é a realização do nosso código. Por exemplo, aqui a maioria fala português, mas na Espanha falam espanhol. Em Paraguai falam espanhol com uma característica diferente. Aqui no Brasil também todos falam português, no entanto, o nosso código são diferentes. Do norte fala de uma maneira, do Pará de outra, do sul de outra, e aqui de Vitória, bem diferente. Então, nós brasileiros, quando estamos em outro estado, temos dificuldade de comunicação às vezes. Alguém fala com você e você diz oi, e você fala português. Então, isso acontece porque nós temos a nossa regionalidade, nossas características inatas e próprias. Bem, e que patologias podemos encontrar na linguagem? O retraso, que aquele retraso pode ser até mesmo devido à entrada tardia da criança na escola. Nós temos a afásia, que é uma lesão cerebral grave, como vocês já viram, o doutor Santos havia comentado. Disfásia, que é uma lesão mais leve. E a dislexia, que a dislexia está geralmente sendo trabalhada com a disgrafia na Espanha. Por quê? Eles chamam de lectoescritura. Não se trabalha um sem aprimorar o outro, certo? E na fala nós temos a dislália, que é a funcional, pode ser um problema funcional, a pronúncia da R. Se não pronuncia o R, o fonoaudiólogo pode fazer, o educacional pode fazer com que essa criança venha pronunciar o R. A disglóssia, que pode ser orgânica, o frenilho na língua, e também a disártria, que é do nervo trigêmeo. Quando vocês vão a um dentista, por exemplo, que ele anestesia, ele chama de nervo central, que ele anestesia, não podemos falar. Então é parecido com este movimento. E a disfêmia, que é a gagueira, né? A gagueira nós temos ela de 3 especificações: a clônica, a tônica e a mista, né? A tônica é aquela que repete as palavras mi, pa, pa, pa. E a clônica, a tônica ela é aquela que fala mi, ma. Então ele é um alongado da repetição da palavra. E da voz nós temos disfonia, afonia e rinolália. Disfonia é quando escapa a voz. Tem pessoas que falam escapando a voz pelas narinas. A afonia não tem voz. E a rinolália é algo muito comum em crianças pequenas. Essas patologias nós vamos ver logo na sequência, na segunda parte da apresentação, que o Dr. Antônio Hernandes falará de uma a uma. Okay? A estimulação da linguagem. Nós falamos tanto em linguagem, se é o processo que utilizamos para nos comunicar. Obrigada. Não, nós não somos diferentes. Sabe por quê? Eu pedi no aspecto que via, na forma geral. Nós somos o quê? Pessoas. Somos iguais. O que nos difere é a questão do órgão sexual, ou da forma do corpo, da cor da pele. Mas no fundo, nós somos iguais. Todos somos iguais. Independente de ser da Inglaterra, da Espanha, dos Estados Unidos, do Brasil, indígena, não indígena. Então foi o que eu disse a essa criança. Eu não tenho nenhuma diferença sua. Nós somos iguais. Infelizmente, nascemos em comunidades separadas e eu não sou indígena, e você não é considerado branco.
como é a sua instituição. Então, existe uma exclusão da nossa comunidade indígena em nossa sociedade ali, muito grande. E nós vemos difundindo essa questão, tudo que eu aprendo no exterior, tudo que eu aprendo com passeios, com viagens ou com congressos, com outros colegas, eu tento repassar. E uma coisa que eu tento tocar no coração é a questão da forma que você vê o outro. Se você está se negando, se você não quer aprender, se você não quer entender, não consegue. Por mais que a pessoa tente comunicar, tente repassar, jamais vocês entenderão a mensagem. Então, a questão da linguagem é muito importante, seja ela em qualquer função nossa, seja ela na minha, que é difundir e divulgar todas as práticas, todos os entendimentos que eu aprendo. E eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Agora eu estou um pouco dividida, porque também vivo entre Espanha e Brasil, mas sigo da mesma forma, e tudo que eu posso contribuir, que eu posso ajudar, eu sempre estou disposta. Eu não vejo diferença alguma, sinceramente, de um branco, de um indígena, se eu fizer isso. Nossos olhos são todos iguais. Quando eu olhava para as crianças, eu sempre pensava, nós somos iguais, eu tenho que olhar e ver assim, dessa forma, porque se eu ver diferente, eu terei uma barreira e jamais poderei contribuir. Esse é o meu blog. Se vocês precisarem de qualquer material didático, eu posso estar passando para vocês. Alguns materiais temos ainda apenas em espanhol e inglês, mas tem algumas coisas já traduzidas. Lançaremos alguns livros aqui no Brasil, temos 3 aqui, mas ainda está em espanhol, que é de didática, de prática educativa e de educação especial. Vou beber para vocês. Então, quando surgiu essa oportunidade aqui, fiquei muito contente. É uma parte do Brasil que eu não conhecia. E, sinceramente, acho vocês, assim, pessoas vencedoras desde agora. Porque não só estão iniciando, outros já estão nesse processo há muito tempo, não ouvi relatos, outros estão iniciando agora. Temos aí alunas de pedagogia, que me encanta a pedagogia, né? Nós entramos assim, somos plenamente demagogos. Então, queremos revolucionar e mudar o mundo quando entramos em sala de aula. E quando nos deparamos com as dificuldades de sala de aula, dificuldades que são de acessibilidade especiais, ou até mesmo de atendimento do governo, nós desistimos, ficamos tristes. Então, isso não é para entristecer ninguém, isso é para fortificar, levantá-los cada vez mais em um processo de construção e desenvolvimento. Então, vamos seguir a batalha, porque uma andorinha pode não fazer verão, mas se nos unirmos e ser mais compreensivos com os colegas, até mesmo humanos, nós conseguiremos sim fazer a diferença. E uma posição da inclusão social é essa. Estamos aí, qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigada.